Olá, pessoal. Aqui é a professora Lara e, conforme combinado, eu vou trabalhar com vocês os vídeos dessa parte de termodinâmica. A termodinâmica é uma área da física que lida com fenômenos associados aos conceitos de temperatura e calor. E é bem interessante trazer para vocês que essa área da física foi desenvolvida justamente para resolver problemas muito práticos que estavam ocorrendo lá na época da Revolução Industrial. Então, naquela época, existiam várias máquinas térmicas, né, que estavam sendo utilizadas nas fábricas. Porém, essas máquinas térmicas elas tinham uma eficiência muito limitada. E é lógico que era interessante que se melhorasse a eficiência térmica dessas máquinas, porque seria necessária uma quantidade menor de carvão e também para gerar uma quantidade maior de trabalho, e isso ia resultar em um ganho financeiro muito mais interessante. Só que para melhorar o rendimento dessas máquinas térmicas, tinha que saber como é que elas funcionavam. Né? Embora elas estivessem lá funcionando, sabia-se muito pouco do princípio físico que regia o funcionamento daquelas máquinas. Então, começou-se a discutir a necessidade de entender melhor essa física por trás das máquinas térmicas. E a gente vai ver no decorrer desse curso de termodinâmica que as leis da termodinâmica elas foram obtidas de forma empírica. Então, é uma área da física que é muito de natureza fenomenológica. Então, vocês vão perceber um pouco, por exemplo, nos cálculos, não é que a gente não vai ter cálculo, não vai ter demonstração, mas é que essas demonstrações elas vão sempre partir de resultados experimentais. Mais tarde, né, foi dada uma explicação microscópica para as leis da termodinâmica, que corroborou os resultados obtidos de forma empírica, né? Mas o que a gente vai discutir aqui são esses resultados obtidos empiricamente. Outra coisa interessante é que a natureza da termodinâmica é diferente do que vocês viram lá na mecânica e diferente do que vocês viram no eletromagnetismo. O que tem de diferente nisso? Tem de diferente que a termodinâmica ela introduziu na física o conceito de assimetria temporal dos fenômenos, ou seja, o conceito de irreversibilidade temporal. Então, alguns fenômenos que ocorrem em um sentido do tempo não ocorrem no outro sentido do tempo. Então, é a termodinâmica que traz para nós o sentido físico do que é presente, do que é passado e do que é futuro. Isso a gente vai ver mais para frente, porque está relacionado com uma das leis da termodinâmica. E também é importante que fique bem claro que a termodinâmica ela trabalha com uma descrição macroscópica de um sistema de partículas. Então, imagina que a gente tem um gás contido em um recipiente. Imagina lá um gás, aqui são as partículas do gás, e ele está contido em um recipiente. Se esse recipiente tem paredes macroscópicas, o gás deve conter partículas da ordem de 10 na 24. Então, seriam N vezes 10 na 24 partículas. Agora, imagina a gente fazer o tratamento de partícula por partícula desse gás. A gente tem que considerar também que cada partícula desse gás possui 3 graus de liberdade, ou seja, cada partícula se move na direção x, y, z. Então, esse sistema, um sistema qualquer macroscópico de gás, tem 3 vezes 10 na 24, 3n vezes 10 na 24 graus de liberdade. Então, esse valor enorme de graus de liberdade acaba inviabilizando o tratamento microscópico do sistema. Então, na termodinâmica, a gente não trabalha com tratamento microscópico, a gente trabalha com uma descrição macroscópica que, para sorte de vocês nesse semestre, envolve um número pequeno de parâmetros. Então, a gente vai trabalhar com parâmetros de pressão, volume e temperatura. Tá?
Esses parâmetros, na verdade, eles são resultados estatísticos do que acontece aqui com esse número enorme de partículas. Então, o que a gente vai trabalhar é só com o resultado médio. Tá? Para vocês terem uma ideia, o parâmetro pressão está relacionado com o valor médio de transferência de momento nas colisões das partículas com as paredes. Por quê? Essas partículas aqui, as partículas de um gás, elas não estão paradas, elas estão em movimento, elas colidem umas com as outras e também colidem com as paredes do recipiente. Ao colidir com as paredes do recipiente, essas partículas trocam momento, né? Trocam momento linear. Então, imagina que o tempo todo existe troca de momento linear entre as muitas partículas do gás e as paredes do recipiente. Na média, né, o valor médio dessa transferência de momento linear nas colisões resulta para nós o que a gente conhece, que é um resultado macroscópico como pressão. Tá? Já o parâmetro temperatura está relacionado com a energia cinética das partículas, porque essas partículas elas têm massa e elas têm velocidade, eu já falei que elas não são paradas, logo elas têm energia cinética. A média da energia cinética, ou energia cinética média dessas partículas, é proporcional à temperatura. Então, se você está trabalhando com um sistema de muitas partículas, o que é conveniente para você é trabalhar com esses parâmetros macroscópicos que são resultados da média dessas propriedades. Tá? Bom, agora se você quiser, por exemplo, chegar para uma partícula e perguntar para ela qual é a temperatura dessa partícula, isso não faz sentido. Tá? Se você estiver trabalhando com um número pequeno de partículas, daí o que faria sentido é você perguntar o que para a partícula, qual é a sua energia cinética. Por quê? Pressão e temperatura só faz sentido se você tiver um número suficientemente grande de partículas, porque é uma descrição estatística. Tá? Bom, vamos introduzir o conceito de sistema termodinâmico, porque até o final do semestre a gente vai sempre trabalhar com sistemas termodinâmicos. Então, basicamente, sistema termodinâmico é uma quantidade muito grande de matéria contida dentro de um recipiente e esse recipiente ele pode ter paredes fixas, então nesse caso o volume está fixado, ou pode ter paredes móveis. Então esse é um caso clássico de um sistema termodinâmico que tem uma das paredes móveis, que é o caso do pistão. Então tem essas três paredes fixas e essa parede aqui ela está livre para se mover nessa direção. Então nesse caso do sistema o volume varia. Outra característica importante em relação às paredes do sistema termodinâmico é a natureza dessas paredes. Dependendo da natureza dessas paredes, um sistema termodinâmico pode ou não ser afetado pelo que está acontecendo no meio externo. Tá? Em relação à natureza das paredes, elas podem ser ou diatérmicas ou adiabáticas. Uma parede diatérmica é aquela parede que é transparente ao calor, ou seja, ela deixa passar calor entre o sistema e o meio externo. Então, uma parede não adiabática. Um exemplo clássico é a panela. Então, a gente realmente, quando utiliza uma panela, um sistema de paredes diatérmicas, a gente precisa que haja transferência de calor da chama do fogão para o alimento que está contido na panela. Então, quando você tem dois sistemas separados por paredes diatérmicas, você pode dizer que esse sistema está em contato térmico. Porque depois de um certo tempo, esses dois sistemas vão entrar em equilíbrio térmico. E existe também
as paredes que são adiabáticas. Então, no caso de paredes adiabáticas, não há transferência de calor entre o sistema e o meio externo. Tá? Num caso ideal, não passa nadinha de calor entre o sistema e o meio externo. Um exemplo de parede adiabática, que não é um caso ideal, porque infelizmente há transferência de calor, é a garrafa térmica. Tá? Então, se você tem dois sistemas separados por paredes adiabáticas, você pode considerar que eles estão termicamente isolados. O que acontece num sistema não influencia as variáveis termodinâmicas do outro sistema. Bom, agora que a gente já viu a natureza das paredes dos sistemas termodinâmicos, a gente pode considerar que existem dois sistemas isolados, um sistema A e um sistema B, e eles estão em equilíbrio térmico, não entre si. Quero dizer que A está em equilíbrio térmico, ou seja, as variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura de A não varia, ou pressão e volume, se fosse possível, que variaria de forma com que a temperatura permanecesse constante, é que aqui o volume está fixo, né? E aqui em B, no sistema B também, a temperatura é constante e pressão e volume aqui também permanece constante. Agora imagina que eles estão separados por uma parede adiabática. Então, nesse caso, o estado termodinâmico de A não é afetado pelo estado termodinâmico de B. Bom, é importante observar que sempre que a gente falar em equilíbrio térmico, a gente está falando em mesma temperatura. Tá? Vamos substituir agora essa parede adiabática por uma parede diatérmica. O que vai acontecer? A temperatura aqui vai variar, pressão vai variar. Em B também, temperatura vai variar. As variáveis termodinâmicas vão mudar em B, até que, depois de um dado tempo, esse estado aqui vai chegar em um estado de equilíbrio termodinâmico em que A vai estar em equilíbrio térmico com B, ou seja, A tem a mesma temperatura que B. Vamos imaginar uma terceira situação. Uma situação em que A está em equilíbrio térmico com C. Por que está em equilíbrio térmico com C? Porque está separado por uma parede diatérmica. Então, eles estão com uma mesma temperatura. E o sistema B está separado por uma parede diatérmica de C, então B e C também está em equilíbrio térmico. Então, veja só, A e C está em equilíbrio térmico, B e C está em equilíbrio térmico, só que A está separado por uma parede adiabática de B. O que vai acontecer agora se a gente substituir essa parede adiabática entre A e B por uma parede diatérmica? O que vocês acham que acontece? Bom, na verdade não acontece nada, né? Isso é um fato experimental, porque A já estava em equilíbrio térmico com B, né? Então, eles já tinham a mesma temperatura. Então, quando eu passo a permitir a transferência de calor direta entre eles, nada acontece, porque eles têm a mesma temperatura, e essa é a lei zero da termodinâmica. A lei zero fala para nós que dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro sistema estão em equilíbrio térmico entre si. Então, se A estava em equilíbrio térmico com C e B estava em equilíbrio térmico com C, A já está em equilíbrio térmico com B. Parece algo meio abstrato, só que a lei zero da termodinâmica tem aplicações muito práticas e úteis, porque é graças à lei zero que a gente pode medir a temperatura de dois sistemas com o auxílio de um termômetro. Então,
Se a gente quiser saber se A e B têm a mesma temperatura, a gente não precisa colocar eles em contato térmico. A gente pode verificar usando um terceiro corpo, C. Então, verifica se A está em contato térmico com C e se B está em contato térmico com C. Esse terceiro corpo, na realidade, é um termômetro. Então, quando a gente utiliza um termômetro, o que a gente está fazendo é utilizando a segunda lei, ou desculpa, a lei zero da termodinâmica. Tá? Eu já estou querendo pular para a segunda lei, a gente já termina o semestre, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre termômetros. Eu quero falar um pouco mais sobre equilíbrio térmico e para isso nós precisamos discutir a questão da isoterma, tá? Então, lembra que eu falei que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico, quer dizer que eles têm a mesma temperatura. E também se um único sistema, atingiu o equilíbrio térmico, quer dizer que a temperatura dele não varia. Bom, só que a temperatura não é o único parâmetro de um sistema. O sistema também tem os parâmetros pressão e volume. Agora eu vou precisar recorrer, só para dar um exemplo, para ficar mais claro para vocês, aquela fórmula que vocês já conhecem do ensino médio, que a gente vai discutir com bastante detalhe no decorrer desse curso, que é a lei dos gases ideais, né? Então, lembra que para um gás ideal, o produto de pressão vezes volume é igual ao número de moles vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Tá? Em uma situação em que não há variação de massa, N é constante, R é sempre uma constante, então a temperatura de um sistema é sempre proporcional ao produto pressão vezes volume. Ou seja, se eu tenho um sistema em equilíbrio térmico e a temperatura não está variando, o que não varia também é o produto pressão e volume. Então, não quer dizer que o sistema em equilíbrio térmico, a pressão necessariamente não varia e o volume necessariamente não varia. Na verdade, o que não varia é esse produto P vezes V. Tá? Então, se eu altero uma dessas variáveis, se eu altero a pressão, o volume também varia de forma que eu continue a ter equilíbrio térmico. Então, para um sistema a uma dada temperatura fixa, uma temperatura que não varia, eu tenho um conjunto infinito de possibilidades de produto P vezes V. Então, a gente vai ver isso melhor na curva isoterma. Tá? Para isso, a gente vai também discutir com mais detalhes, mas eu já vou adiantar para vocês o diagrama PV. Então, isso aqui nada mais é que um gráfico. Estão acostumados a um gráfico com eixo Y e eixo X. Aqui no eixo Y a gente tem o valor pressão e aqui no eixo X a gente tem o valor volume. Tá? Um ponto nesse gráfico é um conjunto de coordenadas P vezes V. Lembrando sempre que se a gente determina P vezes V, a gente determina também a temperatura. Aqui está errado, viu, pessoal? Fluido não tem esse acento aqui. É só um pontinho, mas, bom, não vou mexer agora. Vamos imaginar que eu tenho um fluido C e esse fluido C está a uma dada temperatura θ0. Se ele dá a uma dada temperatura θ0, ele tem valores correspondentes de pressão e volume, né? Então, aqui é a pressão do fluido C a uma temperatura θ0 e volume do fluido C a uma temperatura θ0. Só que é um número infinito de combinações. Por quê? Eu posso variar P e variar V de forma que T continue constante de várias formas. Tá? Então, todos esses pontos aqui, eles foram variados de forma que T ele é constante. Então, esses pontos eles ficam sobre uma curva que se chama isoterma. Todos os pontos que estiverem sobre a isoterma, eles significam
estados, eles resultam em estados a uma mesma temperatura. Veja, pessoal, que isso aqui não é, nunca foi, nunca será uma reta, tá? A isoterma, se eu pegar um gráfico de P, V, que é uma função de P de V, isso daqui dá algo, né, dá parecido com um gráfico de 1 sobre x. Então, isso aqui não é uma reta, não. Bom, então, se eu tiver um fluido A e esse fluido A tiver em equilíbrio térmico com um fluido C, esse fluido A tem infinitos estados com conjuntos de coordenada P vezes V a uma mesma temperatura sempre, θ0. Vamos imaginar que esse fluido C agora mudou de temperatura, ele passa a ter uma temperatura θ1, e o fluido A está em equilíbrio térmico com o fluido C, então ele passa a ter também uma temperatura θ1. Então, novamente, o fluido A pode ter um número infinito de estados, variando esses parâmetros P vezes V, de forma que a temperatura continue a temperatura θ1. Tá? Então, qualquer ponto, qualquer estado que tiver sobre essa curva isoterma, esse estado tem uma temperatura θ1. Bom, mas falando em temperatura, como que a gente mede a temperatura de um sistema? Então, a gente pode se valer da lei zero da termodinâmica e utilizar um terceiro sistema, que é o termômetro. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os termômetros. O primeiro termômetro, na verdade, não era bem um termômetro, mas sim um termoscópio. Ele foi desenvolvido lá por 1592 e foi desenvolvido pelo Galileu. Tá? O Galileu, ele utilizou um sistema muito parecido com esse, que consistia de um recipiente com um bulbo, tá? E um capilar. E nesse sistema havia um fluido, dizem que ele utilizou vinho, e além do fluido também tinha ar aqui nesse sistema. Então, o que que acontecia? Quando esse sistema era resfriado, o ar do tubo também se resfriava, e aí quando o ar se resfria, ele se comprime, e então ele dava espaço para que o fluido, no caso o vinho, subisse aqui pelo capilar. Quando o tubo era aquecido, o ar aqui dentro se expandia, então empurrava o líquido e o líquido descia. Então, era possível observar variações de temperatura pela subida e descida do líquido dentro desse capilar. Então, ele ficava ascendente e descendente aqui nesse tubo. Mas é claro que esse era um sistema bem rudimentar, que apresentava alguns defeitos. Então, um dos defeitos era que o líquido evaporava, tá? Então ele ia embora, e que havia uma sensibilidade à pressão atmosférica. Então, dependendo de onde o Galileu estava, dependendo da pressão atmosférica, essa subida e descida era maior ou menor. Bom, isso foi resolvido utilizando tubos fechados com etanol. Então, já depois uma outra versão foi melhorada, então fechou o tubo, evacuou e utilizava etanol. Então, por isso que isso é chamado um termoscópio e não um termômetro, porque ele consegue mensurar a variação de temperatura, mas não consegue dizer qual é a temperatura. Quando a gente fala em termômetro, a gente já fala em escala. Tá? Então, para se ter um termômetro, é necessário não só o sensor, então o que o Galileu tinha era o sensor, que era o vinho, que subia e descia e mostrava a variação de temperatura. Mas é preciso também haver dois pontos fixos. Então, esses pontos fixos podem ser temperaturas nas quais varia
Ocorre uma transição de fase, por exemplo, a água vira gelo, a água evapora, isso é um ponto fixo. Ou também uma temperatura na qual coexistem algumas fases. Tá? Então, na história dos termômetros, houveram termômetros e escalas construídas com uma variedade enorme de sensores. Então, já foi utilizado álcool, mercúrio, alcatrão, óleo de linhaça, azeite de oliva. E também, como ponto fixo, além de utilizar evaporação da água ou do álcool, foi utilizado esses pontos de diversas misturas, como um ponto em que coexiste água e gelo, em que coexiste gelo, sal de cozinha, em que coexiste gelo, cinza, gelo mais carvão e daí vai. Tá? Por isso que naqueles tempos a determinação da temperatura dependia muito da maneira com que se construía o seu instrumento. Então, cada termômetro tinha uma escala diferente, então determinar a temperatura é algo complicado. Inclusive, haviam muitos problemas para sistematizar o uso desses termômetros, muito por problemas culturais, problemas de comunicação, guerras. Também não se sabia, naquela época, o que era a temperatura, lembrando que a temperatura é proporcional à energia cinética média das partículas, é um conhecimento que a gente tem agora e que foi trazido lá da teoria cinética dos gases. Naquela época ainda não se tinha um conhecimento muito claro sobre isso. Tá? E também sobre as diferentes maneiras de construir um termômetro. Então, para vocês terem ideia, em 1778 existiam 27 escalas termométricas em uso na Europa. A escala que a gente mais utiliza é a escala Celsius. Então, o sensor da escala Celsius é o mercúrio. E o Celsius desenvolveu esse termômetro utilizando como ponto fixo o ponto de congelamento da água. Então, vejam que engraçado. Quando ele construiu, ele disse que o ponto de congelamento da água iria equivaler a 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água iria equivaler a 0 graus Celsius. Bom, a escala era dele, o termômetro era dele, ele podia fazer o contrário à vontade. Então, cada um que construía seu termômetro colocava o ponto fixo onde queria. Isso é o inverso do que foi utilizado hoje, porque depois, com a popularização da escala Celsius, os fabricantes dos termômetros resolveram inverter esses pontos de congelamento e ebulição. Tá? Então, um termômetro baseado na escala Celsius consiste de um tubo capilar fechado de vidro, né, evacuado. Aqui na extremidade tem um bulbo contendo o mercúrio, que é a substância termométrica. O volume do mercúrio ele é medido através do comprimento dessa coluna líquida. Então, quando aumenta a temperatura, essa coluna, o volume se expande, então a coluna líquida sobe, e quando a temperatura diminui, o líquido se contrai e, consequentemente, a coluna diminui. Bom, sendo o ponto de gelo 0 graus Celsius e o ponto de vapor 100 graus Celsius, como é que a gente determina a temperatura que a gente quer medir? Então, imagina que eu coloquei uma temperatura qualquer, entre 0 e 100, e eu quero medir. Então, o que eu faço? Como é que se calibra esse termômetro? Então, primeiro, coloca lá o termômetro, deixa ele em equilíbrio térmico com o sistema 0 graus Celsius, mede o comprimento da coluna e chama de L0. Então, L0 é a coluna, o comprimento da coluna, a temperatura 0 graus, que é no ponto de gelo. Vai lá, coloca ele em equilíbrio térmico com o sistema a 100 graus Celsius, mede o comprimento, vai estar bem maior, porque se expandiu. E aí, a temperatura ela é determinada dessa maneira.
Eu coloco em contato térmico com o sistema em que eu quero medir a temperatura, ele vai contrair ou expandir a coluna de mercúrio, eu meço o comprimento, chamo de L. Então, θ é dado por L menos L0, dividido por L100 menos L0. Isso dá a temperatura em graus Celsius. E se a gente trocar mercúrio por álcool? Acabou o mercúrio agora para fazer o meu termômetro, eu quero usar álcool. Como é que fica essa calibração? Posso usar os mesmos pontinhos aqui, os mesmos valores? Bom, eu não posso usar porque esses valores não vão se coincidir, porque o álcool ele se dilata diferente do mercúrio. Então, aqui o coeficiente de expansão do material é algo importante, porque vai determinar como que a substância termométrica está se contraindo ou se expandindo. Tá? Então, vai influenciar na calibração do seu termômetro. Então, a gente pode pensar, né? Quer dizer que a escala de temperatura depende das propriedades de uma substância em particular. Então, se a gente muda a substância, a escala também precisa mudar. Mas isso não é muito conveniente, né? Será que a gente não é possível obter uma escala absoluta de temperatura? De forma que a gente não precisa se preocupar qual é o fluido que está lá dentro? Bom, a resposta é sim. Isso pode nos trazer algum alívio, tá? Mas para isso é necessário encontrar substâncias cujo coeficiente de expansão térmica não varie de uma para outra. Tá? Então, não importa a substância que está lá no termômetro, o coeficiente de expansão térmica é o mesmo, então a gente não precisa se preocupar porque a escala é absoluta. Então, a gente vai ver isso no próximo vídeo, mas eu já adianto para vocês que os gases são promissores como substâncias termométricas, porque os gases possuem o mesmo coeficiente de expansão térmica entre eles. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é construído um termômetro a gás e aí a gente vai chegar na escala de temperatura absoluta. Até logo!